Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias a Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. 3 versículos apenas, lemos com o favor de Deus. Mateus capítulo 28 diz: aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo, leia comigo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, ou todo o poder nos céus e na terra me foi dado. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Querido Espírito Santo, damos-te graças que és tu, Senhor, que estás aqui conosco, para nos abençoar, para tomares a nossa vida em tuas mãos, em teu cuidado, e nos conduzires para a frente, porque sendo tu a conduzir, Senhor, prometeste em tua palavra, tu nos fazes triunfar. Nós te agradecemos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Ao falarmos hoje sobre este tema, acerca de poder e autoridade com Deus, começando por falar acerca da figura, da pessoa de Jesus e de como se movia sobre esta terra. De facto, na verdadeira acepção da palavra, Jesus movia-se como um rei sobre esta terra. Uma ordem dele, uma palavra dele, uma ordem sua contra a tempestade dos ventos e o mar, em Marcos no capítulo 4, e tudo se acalmou. Uma ordem dele contra os demónios, e eram expulsos. Uma ordem dele para que aquele barco de Pedro fosse cheio de peixe, a tal ponto que ele teve que chamar outro e encheram-se 2 barcos. O domínio sobre as circunstâncias, o domínio sobre os elementos, o domínio sobre os problemas da vida, o domínio sobre as enfermidades e as doenças, o domínio sobre os problemas que atormentavam a vida das pessoas, o tormento daquela mãe de Canaã que veio atrás de Jesus a suplicar pela sua filha que estava gravemente atormentada lá em casa. O tormento na vida do endemoniado gadareno que não conseguia se livrar daquele mal sobre ele que o oprimia e que o escravizou. Jesus dava uma ordem e as doenças saíam. Em Mateus no capítulo 8, a Bíblia fala seguido, várias vezes, acerca desta grandeza do poder de Deus. Em Mateus no capítulo 8, aparece um leproso quando Jesus desceu do monte, depois de ter falado sobre as bênçãos de Deus na pregação do monte. E este leproso disse: Senhor, eu sei que tu tens todo o poder. Como rei, o teu reino e o teu poder não têm limites. Será que tu queres curar-me? Eu sei que tu podes. Será que tu queres curar-me? Se quiseres, tu podes tornar-me limpo. E Jesus respondeu-lhe: eu quero, e tocou com as suas mãos, coisa que ninguém fazia, ninguém tocava nos leprosos, mas Jesus tocou com as suas mãos e a lepra secou. Avançando mais para diante, saiu ao encontro, diz a Bíblia no versículo 5, um centurião que veio pedir em favor de um criado dele. Aqui a palavra do original, em grego, é a palavra doulos, é a palavra escravo. Não era, aqui é escrito como um criado, mas de facto, no original, ele é apresentado como um escravo. Tenho um escravo meu em casa que está gravemente doente, atormentado, está a morrer. É assim que ele diz, sofre horrivelmente. As coisas que o diabo gostava de fazer, sofrer horrores, sofrer horrivelmente. E este homem vem, ele é escravo, antigamente os escravos não valiam nada, se fosse muito caro o tratamento era melhor matá-lo ou deixá-lo sem ser tratado. Mas este centurião tem temor de Deus, trata os seus escravos como, importando-se com eles como família, trata-o como um filho a este. E vem correr a Jesus pedindo-lhe ajuda. E Jesus disse, irei então à tua casa. E o homem disse, o centurião disse, Senhor, não sou digno que entres em minha casa. Versículo 8.
Diz uma só palavra e o meu rapaz será curado. E Jesus elogiou a fé deste centurião exatamente por causa de ele ter entendido o funcionamento do reino. Porque ele viu, imaginou que assim como o reino de Roma, o império de Roma, a quem este homem servia como centurião, quando vinha uma ordem de longe, ele aqui tinha soldados para o executar, ele recebia as ordens e dava uma ordem delegada a outros e eles executavam. Por isso é que ele respondeu a Jesus: eu também sou um homem com autoridade e sujeito à autoridade. Quer dizer, aqueles que me dão ordens a mim, que são de patentes superiores à minha, recebem ordens lá de longe, transmitem a mim e eu dou ordens aos meus soldados que estão às minhas ordens. Por isso não é preciso vir à minha casa. Não te incomodes em vir à minha casa. Com certeza, sendo tu o rei, dás uma ordem e alguém a vai executar. Podemos não ver com os nossos olhos os anjos de Deus que estão, o exército dos céus, que está pronto para executar. Mas se nós fizermos a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele. Então este homem é elogiado por causa da compreensão que ele tem do funcionamento de um reino que nós não vemos com os nossos olhos, não sentimos palpavelmente, mas que vemos os resultados. Nós não podemos, pode ser que não consigamos ver, a não ser que Deus nos mostre, e nós podemos ver, se Ele nos mostrar, nós vemos os anjos. Mas se não entender, não nos mostrar, aí entra a fé, entra o conhecimento da fé, entra o conhecimento de que este homem foi elogiado por Jesus, dizendo que nunca tinha visto uma fé assim tão grande em Israel. A fé no funcionamento do reino, a fé na operação do reino dos céus. A fé em saber que tem que haver um modelo de um reino que opera com alguém que manda, com alguém que dá ordens e que alguém que executa essas ordens. As coisas não são mágicas, não acontecem por magia, não são uns pozinhos que são atirados ao mar. Há alguém para executar essas ordens que Jesus dava. E este homem foi elogiado por entender que há um reino, que tem um rei, que o rei dá ordens e alguém executa essas ordens. Oh, glória a Deus. Amém? Por isso, quando você fala com um poder e uma autoridade delegada, esse mesmo reino vai ficar a respaldar, a apoiar, a ordenar a mesma coisa das palavras que você falou. Quando você coloca a armadura que está em Efésios no capítulo 6, a couraça da justiça, o cinto da verdade que aperta toda a estrutura da armadura à volta da sua vida, calçando os seus pés, calçando na proclamação da palavra de Deus e do poder de Deus. Quando enfia um elmo na sua cabeça, o diabo olha e não sabe quem é, não sabe se é você, se é Jesus, quem é que está ali dentro, porque nessa armadura toda está a representação do poder de Deus. Esse poder que Ele nos deu é um poder que você tem, que é seu. Você não pode dizer, só se mentir, mas a falar a verdade não pode dizer que não tem poder, porque Jesus disse que lhe deu poder. Lucas 10:19 está escrito: Ele deu-nos poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo e nada nos fará dano algum. O que é que o diabo pode fazer? Nada. Nós temos é que pôr-nos de acordo àquilo que Deus diz. Temos é que unir-nos, viver em unidade com aquilo que Deus fala. E sermos capazes de declarar, não um falatório de problemas, mas umas palavras de promessas no nosso coração e na nossa boca. Você sabe que na origem da fala, na origem da palavra, a primeira revelação acerca do conteúdo e do valor das palavras é um valor criativo. Quando se abre a primeira página da Bíblia, você encontra que no princípio, quando nada ainda estava criado, sob a face do abismo pairava e nas águas o Espírito de Deus, e tudo tinha estado em caos, não havia nada,
E disse Deus: haja luz. A palavra é criativa. A primeira revelação acerca do poder das palavras não é de comunicar, é o poder de criar. Por isso, quando nós temos que ter muito cuidado, porque as palavras podem ser usadas para comunicar, claro que sim, mas a principal função das palavras é mais do que comunicar. A principal função das palavras é criar, é ser palavras criativas. Por isso é que você vê que Jesus se levanta no meio daquela tempestade toda e dá uma ordem: para e aquieta-te. E aconteceu exatamente como ele falou. Ou dá uma ordem contra a lepra e a lepra seca e desaparece. Ou dá uma ordem contra a figueira e a figueira seca, em Marcos no capítulo 11. Jesus dá uma ordem aos demónios e os demónios fogem. Jesus dá uma ordem às doenças e as doenças secam e desaparecem. Esse é o principal valor da palavra. A palavra foi-nos entregue para ser criativa. Uma palavra capaz de criar uma realidade nova, transformadora do poder de Deus, uma realidade positiva que mude as coisas. Ou seja, a palavra foi-nos dada para nós alterarmos as situações à nossa volta, não para nos moldarmos às realidades, para nos adaptarmos às realidades. Os animais adaptam-se. É uma das coisas mais simples que se aprende quando mandamos os nossos filhos para os liceus. Aprendem logo que os carneiros e os animaizinhos que vivem nas regiões frias ou nos altos dos montes ou nas regiões polares têm pelo até que nunca mais acaba. E a espessura do pelo e a camada de gordura que tem, etc, etc. Mas depois os outros que vêm para as zonas quentes, você vê com o pelo raso, com pouco pelo, etc. Adaptam-se. Os animais adaptam-se. Mas nós não nos fomos feitos para nos adaptar. Nós fomos feitos para criar realidades novas, para mudar situações, para transformar coisas, não para nos adaptar à nossa volta. Aliás, quando nós nos adaptamos demais às coisas, não conseguimos transformá-las. Quando nós nos adaptamos demasiadamente, não vamos ter poder para transformar nada. Só há poder de transformação quando há uma negação a adaptar-se, a aceitar. As coisas só mudam quando a pessoa não aceita a situação como ela está, para ficar tudo na mesma. Não podemos aceitar isso. Tem que haver mudanças e transformação, e são estas pessoas causadoras de mudanças que é necessário que apareçam com a graça de Deus e o poder de Deus. Amém? Então nós vemos Jesus a mover-se como um rei. Porquê? Porque o rei dá ordens. Está aqui. A Bíblia diz, no capítulo 8 de Mateus, versículo 14, que Jesus foi à casa de Pedro, viu a sogra dele ardendo em febre, diz a tradução que eu tenho aqui. Jesus tomou-a pela mão, estendeu a mão e levantou-a, e a febre a deixou. Então a mulher levantou-se e começou a servir. Quando chegou a tarde, Mateus 8, 16, diz que trouxeram muitos endemoniados e ele, apenas com a sua palavra, os expulsou, os espíritos, e curou a todos os que estavam doentes. Com a sua palavra, expulsou a doença, expulsou os espíritos malignos, com a sua palavra, libertou os endemoniados que lá estavam. A estes endemoniados hoje não se chamam endemoniados, chamam-se loucos, ou chamam-se pessoas que perderam o controle da sua mente. Ficaram livres no seu perfeito juízo e ficaram sarados das suas enfermidades. Quando trouxeram, todos foram sarados. Como é que ele os curou? Com uma ordem das suas palavras. Quer dizer que um rei dá ordens, um rei ordena e acontecem mudanças à sua volta por causa do poder da sua influência. Da influência, ou melhor dizendo neste caso, da influência do seu poder. Aqui há poder. Há poder para mudar situações, há poder para sarar, há poder para transformar, há poder para abençoar, há poder para a vida ser mudada para muito melhor do que da situação em que estava. E este poder todo que nós vemos acontecer, vemos e percebemos por causa daquilo que Jesus disse.
que o poder estava na sua mão, que o poder estava a atuar sobre a sua vida em favor daqueles que o buscavam. O Espírito Santo é sobre mim e me ungiu, diz em Lucas no capítulo 4. O Mateus no capítulo 4 também diz a mesma coisa, o mesmo capítulo 4, Mateus fala sobre essa mesma palavra de revelação. Amém? Lucas capítulo 4, versículo 18, referindo-se ao livro de Isaías, Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o ano de jubileu. Tendo fechado o livro, entregou ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga estavam com os olhos nele. Então passou Jesus a dizer: hoje cumpriu-se esta escritura que acabais de ouvir. Hoje esta escritura cumpre-se. Esta escritura realizou-se hoje diante dos vossos olhos. O que ele está a dizer é que esta profecia dita há 700 anos antes, no tempo do profeta Isaías, cumpriu-se agora. Este de que ela fala, sou eu, estou aqui para fazer isto. Este é o poder com que eu posso realizar isto, o poder de Deus. E começou a demonstrar esse poder. De facto, o poder do reino dos céus precisa ser demonstrado. Nós não temos necessidade nenhuma de ser uma religião. Nós não precisamos de ser religião. Aliás, nós não queremos ser religião. Nós detestaríamos ser religião. Eu vou lhe explicar, digo nós, todos nós. Você, se ainda não chegou lá, vai chegar depressa. Ser religião era baixar muito do nível daquilo que é a expectativa de Deus para nós e do que nós precisamos na nossa vida de ver com Deus. Religião como um sistema, religião como a monotonia de umas repetições e rotinas. Nós não precisamos disso. Nós precisamos da demonstração do reino dos céus. O que é que significa isto? Demonstrar o reino, fazer manifestar o reino dos céus. Não somente falar, mas dizer assim: oramos e aconteceu isto. Pedimos e aquela pessoa sarou. Eu estou a olhar para a frente profeticamente. O dia em que dos hospitais, de todas as partes, de muitas cidades, estacionam carros, carrinhas, autocarros, caminhonetes e começam a trazer enfermos e doentes e saem daqui todos curados. Eu declaro em nome de Jesus, porque Deus me mostrou isso, porque Deus já nos deu isso. E se nós formos capazes de declarar, de ter fé, de falar, de afirmar, nós vamos ver isso com os nossos olhos. E vamos tapar a boca a esse diabo até aos pulmões dele. Glória a Deus. Ele não vai ter hipótese nenhuma por causa da glória de Deus e do poder de Deus. Vem antes do arrebatamento de Jesus umas chuvas de avivamento sobre toda a terra que vão deixar de boca aberta o mundo inteiro. Nunca viu nada assim. E essas são as profecias que estão declaradas sobre a igreja, sobre o povo de Deus e sobre os filhos de Deus. Os filhos de Deus, aqueles como nós, que desistimos de muitas coisas na nossa vida para pôr Deus em primeiro lugar. Aqueles que, como nós, colocamos tanto os outros interesses à parte para buscarmos mais da presença de Deus e da glória de Deus, nós iremos ver essa glória a manifestar sobre toda a terra. Eu creio profundamente isto. Tenho a certeza absoluta que isto vai acontecer. O mundo nunca viu o maior avivamento da história que está trazido nas Escrituras, que os profetas falaram, que o profeta Joel falou, que o profeta Zacarias falou, que Daniel falou, que os grandes profetas da Bíblia falaram. Nunca se viu um tempo como esse e nunca mais se verá outra vez, através da história humana, um tempo do maior avivamento da história, que é chamado na Bíblia como as últimas chuvas do fim, antes de Jesus vir segunda vez, antes da igreja ser arrebatada. A igreja vai ser arrebatada em glória, cheia da glória de Deus, cheia da majestade da glória de Deus. É assim que a igreja vai subir, coisas como nunca se viram. Nós começamos a ver apenas os primeiros chuviscos de declarar o poder de Deus e de acontecer milagres. Já esteve aqui na sexta-feira uma senhora
que esteve a fazer exames no hospital, e vocês ouviram o testemunho dela. Quem é que esteve aqui que ouviu? Com muitas dores, seguidas durante muito tempo, acabou por ir fazer exames ao hospital. A primeira indicação que lhe deram é que aquilo era alguma coisa que não era bom. Mas vamos fazer mais exames e vamos ver. Entretanto, ela veio para a igreja. Ela não estava na igreja. Ela veio para a igreja e começou a assistir na igreja em Espinho. Comecei a orar pela senhora e disse: os próximos exames vão dar 0. Essa palavra de fé e uma palavra de poder a declarar que os próximos exames vão dar 0. E assim foi. Foi fazer os exames, sexta-feira veio cá contar-nos, toda sorridente, que não só não tinha nada, como as dores, os maus sintomas e tudo tinha desaparecido. Quer dizer, o poder do mal não tem hipótese nenhuma contra a vida dos filhos de Deus se nós vivermos nesta fé e neste poder de Deus. E aquilo que Jesus disse, movendo-se como um rei, operando o seu poder como um rei, nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos exatamente isso, que Jesus foi colocado acima de todo o principado e potestade. Efésios capítulo 1, no versículo 20, aliás, começa um pouquinho antes no versículo 18, que diz: não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus Criador, amém? O Deus Todo-Poderoso, abra os olhos do vosso entendimento, para que possais compreender a grandeza da sua vocação, a sobreexcelente grandeza do seu poder que opera sobre nós, os que cremos. O mesmo poder que ele manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, sentando à sua destra, ou à destra do Pai. Acima, diga comigo, acima. Acima de todo o poder e potestade e nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Acima de todo o poder, acima de todo o nome, acima de toda a potestade, acima de todo o demónio. O poder de Deus está acima de tudo. Não há poder como aquele. Quando Jesus vem e diz que todo o poder lhe foi dado, não há mais poder nenhum. Quanto poder é que ficou para o diabo? 0. A não ser o poder que alguém lhe dê, o poder que alguém lhe entregue, porque ele não tem poder nenhum. A não ser o poder de alguém acreditar que vai tudo correr mal, que o diabo consegue, que tem poder, que consegue fazer isto e aquilo. Está amarrado em nome de Jesus, não consegue fazer nada. Não consegue ter domínio sobre a nossa vida. Não lhe conceda, não lhe dê esse poder. Não descrendo do poder de Deus e da glória de Deus. Amarrando as forças contrárias, expulsando à sua frente. Porque afinal, o poder maior é o poder que você tem. Um poder de ter domínio sobre a sua vida. Um poder de reinar em Cristo. Esta palavra declara isso, que assim como Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, os filhos de Deus continuamos a manifestar-nos para destruir as obras do diabo. Não somos uns pobres coitadinhos, aflitinhos, que o diabo domina a seu belo prazer. Não é verdade. Ele está debaixo dos nossos pés. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, em nome de Jesus. A ação do poder de Deus, a necessidade de demonstrar o reino dos céus, não só de falar do reino, mas de demonstrá-lo com factos, com vitória, com saúde, com sucesso, com abundância. É esse o tempo que nós caminhamos para percorrer, em nome de Jesus, para entrar nessa promessa de Deus, para entrar nessa abundância de Deus, para entrar nessas bênçãos de Deus, para entrar nessa saúde poderosa, para ter também nós poder de Deus na nossa vida e demonstrar isso, mostrar o poder de Deus, através de resultados palpáveis que podemos trazer e apresentar pela graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Assim que, não esqueça, não fala os problemas, fala as promessas. Diante dos problemas que enfrentamos, não devemos falar os problemas, mas as promessas de Deus. A certeza absoluta do livramento, da cura de Deus, da vitória de Deus na nossa vida. Sabemos que o diabo pode não gostar disso, mas não estamos a mentir nada, estamos a dizer a verdade.
porque Jesus transferiu para nós essa responsabilidade, transferiu para os seus filhos esta responsabilidade de ser fiéis depositários do seu poder. Quando Jesus disse, terminamos quando ele disse, todo o poder nos céus e na terra me foi dado, ele disse agora ide, portanto agora ide, em meu nome. E este mesmo texto, que está escrito em Marcos, que em Mateus só tem 3 versículos, em Marcos tem mais versículos. E os versículos que lá estão dizem exatamente a continuidade de Mateus. Em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E depois diz, e estes sinais seguirão os que crerem. E começa a falar sobre os sinais. E os sinais que são, os 7 sinais que ali estão, sinais de expulsar demónios, sinais de falar em línguas, sinais de orar pelos enfermos e serem sarados, sinais de ter domínio sobre as ciladas do inimigo. E se ele fizer algum mal, não terá efeitos sobre a nossa vida. Se verem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E tendo eles ido pregar, Deus confirmou com sinais. Versículo 20, Deus confirmou com sinais aquilo que eles tinham pregado. Aquilo que nós falamos, aquilo que você falar, Deus vai confirmar com sinais. As vitórias que Deus tem para si não vão falhar. As vitórias do poder de Deus que Ele já preparou para a sua vida não vão falhar. As bênçãos que Deus já declarou na sua palavra vêm ter às suas mãos. Essa é uma palavra de total confiança que os filhos de Deus podem crer e podem acreditar de todo o coração. Desses dias, quando fui a umas bombas, eu não costumo comprar, não gasto 1 cêntimo a comprar revistas nem a comprar nada. Mas uma coisa me chamou a atenção. Este cantor que agora recentemente morreu, Roberto Leal, foi porque estava uma foto dele, porque ele teve cancro de pele e morreu com o cancro de pele. E quando eu vi aquilo, olhei para aquela revista porque vi uma foto. Uma foto que me fez lembrar a foto da nossa irmã que está aqui à nossa frente. Quando ela um dia me ofereceu uma foto, não sei quem foi que tirou, se foi o marido, se foi alguém de uma filha, alguém que tirou, cá atrás, à beira da coluna, uma foto que tinha umas bolas, não é? Umas pintas e umas bolas vermelhas de cor, algumas roxas, outras parecia sangue, não é? E o médico, depois, quando a senhora foi fazer esse exame, disse-lhe que era cancro de pele. Não me recordo agora bem quantos meses é que andou com isso. O que sabemos é que, quando eu vi aquela foto que tiraram também à pele do Roberto Leal, eram as mesmas coisas, as mesmas cores e as mesmas coisas. Eu folhei, por isso é que eu fui ver a revista, senão não ia. O que me chamou a atenção foi que eu tinha visto essa foto e fui ver, e eram as pintas parecidas, as pintarolas desse diabo, dessa doença terrível de cancro de pele que não tem cura. Eu a pensar comigo, que diferença tão grande entre os filhos de Deus e aqueles que, mesmo como ele, que acreditava em Deus, estava sempre com a boca em Deus, a falar em Deus, a acreditar em Deus, mas sem conhecimento do poder de Deus. Eu já disse muitas vezes que uma coisa é ser religioso, acreditar em Deus, e dizer, eu acredito em Deus, mas não é suficiente acreditar em Deus, é preciso ter acesso ao poder de Deus. É preciso ter acesso à unção de Deus. É preciso receber poder de Deus na nossa vida. Se fosse suficiente acreditar em Deus e que por causa disso toda a gente seria sarada, toda a gente seria curada, bastava dizer eu acredito em Deus e recebia tudo. Mas não funciona assim. É preciso mais do que isto. É preciso saber ler e escrever. Não basta dizer eu acredito na leitura, eu acredito em saber ler e escrever. É preciso fazer, é preciso praticar, é preciso saber de facto. Não basta dizer eu acredito. Eu acredito na escultura, mas eu não sei esculpir nada. Eu acredito
E até gosto do futebol, mas ninguém me põe a jogar, que eu agora, nesta altura, não acerto uma para a caixa. Eu acredito em algumas coisas, mas se não fizer nada, se não praticar nada, não chego lá. Então acreditar em Deus, ou quem dera que fosse suficiente, mas não é. Por isso é que nós temos a diferença, como a Bíblia diz, a diferença muito grande entre aqueles que são meus e aqueles que não são. Entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que só acreditam em Deus. Aqueles que são sarados e curados e aqueles que morrem das mesmas coisas. O que é que pode justificar que num hospital, pessoas com as mesmas doenças, com os mesmos tipos de problemas, uns conseguem vencer e outros morrem, com os mesmos médicos, os mesmos tratamentos, as mesmas coisas. Neste caso é ainda mais sério, porque não tendo cura, só Deus é que o pode fazer. Amém, irmãos? Quando não há cura, só Deus é que pode curar. Quando os próprios médicos são os primeiros a dizer isto não tem cura, se não for Deus, não há hipótese. Por isso, olha, meus parabéns, Lúcia, por esse milagre, mais uma vez, esse milagre tão grande. E quando eu me lembrei, por causa de ter visto aquela foto que a senhora teve a gentileza de enviar para orar por si, e quando oramos, de facto, tudo aquilo desapareceu e a Lúcia ficou livre daquele cancro, que era a mesma coisa que o jovem cantor, muito jovem, com 67 anos, não é idade para se morrer com 67 anos, pois não? Só os 110, 100, 120, lá para cima dos 100, pronto. Sempre com perfeita lucidez, sempre com perfeito andamento, sem nada que o atrapalhe, sempre andar. Porque se não for para isso, se for para estar muito cansado e já não quer estar aqui, então chama um anjo, olha, leva-me embora, não chama Uber, chama um anjo de Deus, glória a Deus. Chama um anjo de Deus e ele leva mais rápido que sei lá o quê, nem tem que pagar a conta nem nada. Vai, não precisa da net, não precisa de pagar antes, não precisa de nada. Vai logo direto, levá-lo para o anjo e vai para a presença de Deus e deixa de estar a incomodar-se mais aqui. Amém? Quantos são aqui que recebem assim? E assim, Senhor, dou-te graças em nome de Jesus dessa resposta do teu poder. Meu Deus, ajuda-nos a todos nós a viver nesta terra com esta unção de Deus, com este poder de Deus na nossa vida. Ajuda-nos a viver aqui sobre esta terra com esta presença da tua glória, sentados com Cristo, falando das promessas, recebendo as promessas, moldando as situações, forjados no fogo, capazes de transformar à nossa volta, demonstrando o teu reino, dando ordens contra o mal, parando os caminhos satânicos, ordenando o poder de Deus para mudar as realidades, exercendo domínio e autoridade sobre o mal, sobre as circunstâncias. Ordenamos em nome de Jesus que seja desmascarada toda a corrupção em Portugal, que seja desmascarada neste momento a corrupção que existe na justiça, a corrupção que existe no governo, a corrupção que existe na Assembleia da República, a corrupção que existe, que apareçam homens e mulheres de grande estatura moral, que mudem o estado das coisas, que causem uma inversão destes valores perversos e que façam anular aquilo que tem estado a ser ajudado. Toda a perversão está ajudada. Que ela seja parada em nome de Jesus. Que seja destruída em nome de Jesus. Que os filhos sejam protegidos nas escolas, em todos os lugares onde estiverem, por causa da presença de Deus. Em nome de Jesus. Que essa invasão nunca chegue a 1% no nosso país. Que sejam levados para longe e para fora e desapareça essa influência maligna fora do nosso país, em nome de Jesus. Que apareça um homem em nosso país como Trump ou Bolsonaro que lidera a política no nosso país e que todo o lixo que está aí seja varrido para fora desta nação, em nome de Jesus. Toda a traição, todo o roubo, toda a pouca vergonha, toda a corrupção, toda a miséria que está aí seja limpo e desapareça. Oramos diante do teu trono, pedimos, Senhor, diante do teu trono, que faças acontecer estas coisas. Se temos achado graça em teus olhos,
vem em socorro da nossa vida e em socorro desta nação, para ser uma luz e um farol a anunciar a Tua presença e a Tua glória, com milagres como nunca se viram, com situações de transformação e glória que nós queremos ver com os nossos olhos, queremos presenciar à nossa frente. Não queremos ouvir falar lá de longe em algum sítio, mas queremos ver aqui onde nós estamos. Queremos ver aqui essa glória da Tua presença, a glória do avivamento. Queremos ver aqui todos os enfermos sarados. Queremos ver aqui, em nome de Jesus, de todas as partes chegarem para serem curados e livres de todo tipo de opressões, de sofrimento, de angústias e de tormentos. Sejam livres pela glória de Deus e pelo poder de Deus. Assim nós concordamos que pedimos e recebemos, para a glória do nome de Jesus. Amém, glória a Deus, graças a Deus.